Vejamos um trecho da participação do médium Orlando Carneiro no Recomeçar Podcast Espírita, apresentado pelo Éder. Éder que faz uma pergunta em relação às pessoas que acabam não recebendo cartas consoladoras. Vejamos o que diz o Orlando. Deixa eu aprontar aqui a tela. No cartório aqui de Osasco. Então, você diz assim, 60 atendimentos, aí teve ali de 5 a 6 cartas. Mas muitos recebem pelo menos um consolo de uma mensagem nesse encontro ali, né, nesse atendimento. O que você falaria para aquelas pessoas que têm ido buscar e não recebe nada assim? Continuar tentando ou tem uma explicação do mundo espiritual para ela, né? O porquê de uns receber com mais facilidade, se é o espírito que está mais preparado, enfim. A gente sempre fala, principalmente os trabalhadores lá que estão fazendo as palestras, né? Acabo eu não tendo como tratar essa questão eu estar com uma outra função. Mas, no geral, o que se fala é que nós devemos compreender que, primeiro, tem que ter o comunicante familiar condições para isso, para transmitir a mensagem, que envolve o aspecto moral e técnico. O aspecto moral é estar espiritualmente numa condição aceitável de comunicar-se com equilíbrio. Tecnicamente, tem que ter afinidade com o médium. Aí eu convido os internautas a entender o que é essa afinidade com o médium. Eu vou indicar Livro dos Médiuns e Mecanismos da Mediunidade de André Luiz. Vai estudar lá. Senão o nosso podcast ia ter que fazer em série. Para entender essa questão que é muito importante, que é a afinidade com o médium. A lei da sintonia, perispírito, perispírito. Sintonia mental, estrutural nos domínios da mediunidade de André Luiz. A base de todo fenômeno mediúnico é a mente. E tem que ter a sintonia. Mente do comunicante, mente do médium. Então, já verifica como é complexo. Tanto é que André Luiz, Mecanismo da Mediunidade, vai falar sobre atos mentais. Está lá, átomos mentais. Né? Primeiro, nós vamos ter que entender, dentro da doutrina espírita, o que é a mente. A mente é o espírito é a mente. A mente é o pensamento, ou o pensamento é um atributo dentro da mente. A mente é um espelho da alma, ou o que significa? Aí que nós vamos começar a entender mediunidade. Né? Então, tendo essa condição, precisa entender. O familiar está em condição de ouvir? O comunicante está em condição de falar, mas ele vai falar tudo? O comunicante reencarnou? O comunicante está em convalescência no mundo espiritual? O comunicante não sentiu, não é que sentiu, não encontrou sintonia mais afinada com o médium? Por isso a mensagem vai vir truncada e o parente não vai acreditar? Ele então adia a mensagem? Esperando um outro momento de melhor afinidade com o médium? Uma parte num livro do André Luiz que tem um relato ali que um espírito ele quer passar uma mensagem num grupo para os seus familiares e o instrutor fala, eu não aconselho, não é aconselhável, tal. Ele, não, mas ele insiste, ele fala assim, bom, não vai dar certo, mas pelo menos vai ficar a lição. Aí ele foi lá, o espírito passou a mensagem, acho que através da psicofonia, não sei. Aí acabou a reunião, começaram. O médium tá com animismo, inventou, porque eu não reconheço meu pai, meu familiar nisso. Ele tá vendo? Ele nunca foi assim, tá falando de coisas transcendentais, de amor, ele nunca foi assim e tal. E o espírito do lado de lá falando, mas eu
eu mudei, eu melhorei, eu tô vendo de outra forma aqui. Aí fala, não, não. Aí acabou que desanimou o grupo que não reconheceu, né? E talvez, eu penso, né, me corrija se eu estiver errado, a própria espiritualidade que cuida dessa tarefa do lado espiritual deve ter esses cuidados também de saber que, ó, eles não estão receptíveis nesse sentido, tal, e deve selecionar os casos talvez mais importantes, melhores também, de, tipo assim, casos de suicídio, né? De pessoas que estão buscando o abandono da vida e eu acho que, não sei se a espiritualidade fala assim, ó, vamos dar uma atenção porque o caso é mais grave. O critério, esse ano, Antes do Orlando continuar, vejamos o que foi dito pelo Éder a partir dessa descrição que ele faz do que há na obra de André Luiz. E por se tratar de uma obra desse espírito, muito importante ressaltar isso, nós não vamos encontrar nela descrições de atividades espíritas que reproduzam a orientação kardeciana. Nesse contexto, a orientação kardeciana ela nos leva ao estudo das comunicações. Estudo esse que nos permite contar com uma sequência de comunicações, porque estão sendo estudadas. Essas comunicações, ora espontâneas, ora provocadas, ou seja, produzidas por meio das evocações, elas nos permitirão fazer uma análise daquele conteúdo, tendo em vista que parte desse conteúdo produzido ele tem origem em respostas obtidas a partir de perguntas que nós fizemos. Perguntas essas não necessariamente dirigidas somente ao espírito que buscamos identificar, mas também aos bons espíritos que assistem à reunião. Na continuidade das comunicações, no âmbito dos estudos, nós teremos a oportunidade de formular várias questões pertinentes a partir do que nós estamos encontrando naquelas comunicações recebidas. Por exemplo, a partir do que foi dito, por que é que o espírito de fulano, se é que é ele, afinal de contas nós não temos segurança em relação à sua identidade, por que é que ele se expressa de uma forma, ele está manifestando ideias que não eram as suas? Ora, essa é uma questão válida no âmbito desses estudos. E é claro que muitas outras questões são possíveis, desde que se estude aquelas comunicações, beleza? Quando nós falamos aqui de estudo, nós estamos na prática falando de controle. Nós estamos falando do controle das comunicações, mesmo se tratando de comunicações íntimas, de comunicações particulares. Porque quaisquer que sejam as comunicações, se elas nos deixam com dúvida, se elas nos geram questionamento, nós podemos resolver essas questões estudando aquelas comunicações com os espíritos. No caso aqui observado, a partir do que foi descrito, inicialmente as questões teriam a ver com o quê? Com a necessidade de se assegurar em relação à identidade daquele espírito. Mas as questões, o estudo implementado, irá variar conforme o que está sendo observado na prática a partir das comunicações obtidas. Então, em alguns casos será algo relativo à obsessão, em outros casos será algo relativo à encarnação do espírito, e por aí vai. Como nós vamos ver, a partir do que dirá Orlando, nós estamos já aqui observando que, a fim de sabermos por que é que os espíritos não se comunicam, a necessidade de nós entendermos isso encabeça a oportunidade de um estudo. Claro, desde que se compreenda a orientação kardeciana nesse sentido, que na prática não é o que acontece. Porque o que nós mais observamos em relação às comunicações dos espíritos é uma passividade em relação ao que eles dizem, como se nos faltasse a capacidade de ter a iniciativa para estudar com eles os temas variados conforme a necessidade,
como é o caso aqui, vejamos a questão do porquê que os espíritos não se comunicam. Então aqui já foram mencionadas algumas possibilidades, mas todas a título de especulação, porque na prática eles não sabem, e não sabem porque não estudam as comunicações. É claro que nós estamos aqui nos baseando na orientação kardeciana, na postura por ele exemplificada, a fim de que fosse seguida por aqueles que consideram essa postura interessante, a fim de se buscar a verdade relativa à comunicação dos espíritos. No caso em questão, é saber por que é que determinados espíritos não se comunicam. E é claro que isso tem consequências. Vamos já comentar que consequências são essas. Retomemos a fala do Orlando. E eu acho que, não sei se a espiritualidade fala assim, ó, vamos dar uma atenção porque o caso é mais grave. O critério, esse ano nós completamos 41 anos, né, da atividade, com suas imperfeições, com seus acertos, com seus erros. E eu posso, na minha conclusão, na minha observação até hoje, se você perguntar qual é o critério que a espiritualidade em detalhe faz, eu tenho 100 pessoas que fizeram a senha e tenho mais 100, 200 que nem fizeram a senha, que podem receber isso, eu citei hoje no início. Como que a espiritualidade faz esse critério? Eu não sei. Vejamos, não sabe, e aqui é claro que não se trata da pessoa do Orlando, porque na prática essa é a mentalidade predominante quando se fala de espiritismo a partir do que foi desenvolvido aqui no Brasil, beleza? Então não vamos aqui personalizar o debate. Então quando se fala eu não sei, o indivíduo não sabe e nem busca saber, porque lhe falta entendimento capaz de implementar na prática as orientações kardecistas a fim de estudar com os espíritos, a fim de buscar o conhecimento. E como eu disse há pouco, a ignorância relativa a esse conhecimento em particular, no contexto das cartas consoladoras, essa ignorância ela tem consequências muito graves. Consequências essas que vêm no âmbito de uma prática religiosa. Por mais, atenção, por mais que haja o fenômeno, atenção, muita atenção, por mais que haja o fenômeno, a postura relativa a ele é muito mais religiosa do que propriamente kardecista. E isso tem consequências, em razão do contexto religioso em que isso se dá. Beleza? Voltemos para a fala do Orlando. Ele dizia que não sabe. Ele não sabe. Faz esse critério? Eu não sei. Eu não sei. E essa é a oportunidade de eu esclarecer. As pessoas que vão buscar o médium, e eu estou falando em nome de todos os outros amigos e amigas médium. Não façam essa colocação não coloca o médium nessa situação, porque ele não sabe, não é ele. Então aquele universo que está na reunião, a espiritualidade que sabe por que veio aquelas 7, 8 cartas e aquelas outras 100 e poucas não vieram. Eles é que sabem. O médium não é Deus. O médium é um servidor, um trabalhador com seus limites. Ele é um carteiro, eu estou falando na tarefa das mensagens familiares. Ele é um carteiro, eu estou falando na tarefa das mensagens familiares. Ele é um carteiro que ele entrega a carta que depositaram para ele entregar. Eu sempre dou o exemplo que o Abelha, que é o benfeitor nosso, que também trabalha, o André, comenta. O carteiro ele vai no correio,
Às vezes ele tem uma vontade imensa de levar uma carta para a vizinha dele, que está com uma saudade do filho que viajou, e o filho faz anos que não escreve para ela. E o carteiro torce para um dia pegar lá no correio e levar para a vizinha a carta do filho. Só que ele chega lá, não veio a carta. Porque o telefone toca. Agora a gente entende. O telefone toca de lá para cá. O carteiro vai entregar a carta que estiver lá. O médium vai ser intermediário, instrumento da mensagem que o correio espiritual está enviando. Então, eu sinto não poder chegar aqui e falar, olha, Sim. é esse critério. E questão do tempo, aproveitando uma sequência, a questão do tempo também não existe uma matemática, não existe um protocolo. Eu sempre brinco assim, com muito respeito. Desencarnou de acidente de avião, é 3 anos. Desencarnou de acidente de caminhão, é 1 ano. Desencarnou de acidente de veículo comum, 6 meses. Desencarnou de acidente de moto, 15 dias. Não existe. Então, não existe isso. Não existe. Desencarnou de parada cardíaca, De fato, isso não existe. Isso não é algo que está tabelado. Mas, e isso não está tabelado por quê? Porque cada caso é um caso. Mas, como eu dizia, justamente porque cada caso é um caso, que a necessidade do estudo se impõe, a fim de saber, vejamos, as razões relativas àquele caso concreto. A necessidade do estudo se impõe, a fim de que nós não permaneçamos na ignorância. Na ignorância. Ignorância essa que é, de certa forma, prejudicial. Prejudicial, inclusive, porque nos faz perder a oportunidade de estudar o Espiritismo na prática. Na prática. Beleza? Deixemos que o Orlando prossiga. infarto, 15 dias. Tô, sabe? Sim, sim. Desencarnou de câncer, 4 anos. Então, não existe isso. Eu tô falando, é para o pessoal não se confundir. Então, não tem nenhuma recomendação. Devolvi para a espiritualidade uma pessoa querida há X tempos. Devo buscar ou não devo? Não está em aberto. Evidentemente que dentro de um geral, os desencarnes, as desencarnações que ocorreram recentes, é claro, está dentro de uma questão lógica. Eu estou há 42 anos, eu psicografei uma mensagem de 15 dias e uma outra de 30 dias. 42 anos. Né? Então a gente conclui estatisticamente que, na maioria dos casos recentes, considerando, e aqui eu posso colocar sem medo algum, considerando até pelo que ele disse, afinal de contas, ele baseia-se na filosofia própria de Chico Xavier, considerando que se trata de comunicações espontâneas. No âmbito de comunicações que, por sua vez, não são estudadas. Então é preciso definir muito bem esse escopo. Porque se nós levarmos em consideração os diversos casos presentes na Revista Espírita, nós vamos encontrar comunicações de pessoas que desencarnaram em um dia, no dia seguinte já estavam lá se comunicando. Isso varia de pessoa para pessoa, por quê? Porque varia de espírito para espírito. Beleza? Então, quando ele coloca que a sua experiência pessoal, é preciso considerar o escopo, por que não dizer religioso, no qual essas comunicações são obtidas. Beleza? Retomemos. 42 anos. Né? Então a gente conclui estatisticamente que
na maioria, os casos recentes, normalmente o espírito não está em condição de transmitir a mensagem. Então, dentro de uma estatística, nós tivemos um caso essa busca que você fez a pergunta, e eu falo para o internauta, trabalhar essa ansiedade no máximo possível, dentro da condição de cada um, porque luto você não mede, e nem luto é igual, cada um vive na sua forma de encarar a vida, a cultura, conhecimento, etc., estrutura psicológica, familiar, todo esse contexto vai te dar o resultado do teu luto. Então, eu sempre falo para que as pessoas vão com a esperança, mas não se pontuem com algumas verdades, inverdades, que se coloca de forma popular. Por exemplo. Só depois de um ano. Não existe isso. Se você pegar, Chico, o livro A Vida Triunfa, que foi uma pesquisa da AME de São Paulo, coordenada pela doutora Marlene Nobre, com revisão do doutor Hernani Guimarães. 160 pessoas foram entrevistadas. 42 ou 40 comporam o livro. Você tem mensagens ali de 3 meses, 4 meses, 6 meses. Então, questão, por exemplo, eu não lembro o nome agora. Depois eu posso passar, você pode passar para os seus internautas. Tem um livro de uma jovem que cometeu suicídio. Transmitiu a mensagem depois de 6 meses. E aí? Como que fica? Fixar que todo desencarne suicida, você, ente querido, familiar, que tem o seu familiar que, por uma fragilidade, não quis mais continuar nesse mundo, compreenda que não existe esse protocolo fixo que se ouve popularmente a respeito dos que cometeram essa atitude por fragilidade. Tudo vai depender de uma análise da vida existencial de cada um, das circunstâncias que isso ocorreu. Perfeito. Né? Então, tranquilize seu coração. Acalme seu coração se você teve uma experiência dessa na sua vida, né? Até porque Jesus disse a parábola do filho pródigo e a parábola da ovelha perdida. Sempre teremos a oportunidade de recuperação, de redenção e de refazer. Como a mensagem ontem, que eu achei muito bonita, de um jovem que cometeu suicídio. Transmitiu para a mãe e a irmã que estava presente. De que uma das maiores bênçãos na vida que Deus deixou foi a oportunidade do recomeço. Então, os nossos entes queridos que se fragilizaram, que pode ser nós amanhã, porque a gente não se conhece. Quem pode dizer hoje, assistindo o podcast no Recomeçar, podcast espírita, que tem toda essa fortaleza? A gente não sabe a curva que nós vamos virar amanhã. Então não vamos julgar. Então vamos compreender, vamos entender que todos estão sob o amor, a justiça, mas a justiça misericordiosa, né? Então são essas situações, como o caso de Venceslau, que a neta, foi a mensagem da avó, ela persistiu 4 anos. 4 anos, ela não desistiu. Ela falou que teve vontade de desistir. 4 anos buscando a psicografia. Depois de 4 anos, a avó escreveu. Orlando, deixa eu te... Vejamos. Depois de 4 anos, uma comunicação foi obtida. Ou seja, ao longo de 4 anos, a pessoa ficou na mais completa ignorância, alimentando uma esperança que talvez não viesse a se concretizar. Que é o caso
de muitas pessoas que passam a vida esperando. Por quê? Porque mantidas na ignorância. Exemplo, a partir do que o Orlando mesmo disse lá no início. Pode ser que determinado espírito não se comunique nunca através de Orlando, em razão da incompatibilidade fluídica. Talvez esse seja um obstáculo intransponível, ou qualquer outro impedimento que, de fato, não permita que o espírito se comunique. Então, aqueles familiares, aquelas pessoas interessadas na comunicação, permanecerão no escuro por um tempo indeterminado, peregrinando em busca de uma esperança que nunca irá se concretizar. Vejamos como a ignorância que nasce da ausência dos estudos kardecistas, ela tem consequências sociais muito graves, porque a expectativa criada, ela pode desenvolver uma relação de dependência. Como nós sabemos, e o próprio Orlando comentou, as causas impeditivas, elas são variadas. Mas uma coisa é especular em relação a essas causas, teoricamente. Outra coisa é saber concretamente o que se passa em relação àquele caso, em relação àquela circunstância que tem a ver com o médium, que tem a ver com a reunião, que tem a ver com o espírito, enfim. Beleza? Então retomemos aqui a fala do Orlando. Vontade de desistir. Buscando, 4 anos buscando a psicografia. Depois de 4 anos, a avó escreveu. Orlando, deixa eu te perguntar. Tem uma dor muito grande, como você falou, não dá pra gente mensurar, né? Assim, a dor do luto e a dor, que tem até aquelas mães da Sé, a dor de uma mãe que não pôde nem velar pelo seu filho e ainda tem a dúvida. Ele desapareceu, sumiu e tem a dúvida se ele desencarnou, se tá vivo, se tá em algum lugar. É possível que uma mãe dessa busque uma carta para saber se o filho está só desaparecido ou se já desencarnou? Isso acontece, isso ocorre, isso acontece. E a espiritualidade, tendo as condições necessárias, pode orientar a essa questão. Pode acontecer, sim. Porque esse luto é um dos lutos que eu entendo o mais difícil, né? Porque o luto, ele é um desafio para todos nós, naturalmente. Agora, aquele de ficar dúvida, parece que o luto, ele fica igual na matemática, ao quadrado, né? Fica em aberto, né? Fica aberto. Então, pode acontecer essas informações, essas orientações, quando o mundo espiritual entende e encontre no médium a segurança para uma informação dessa que precisa de muita precisão mediúnica. Não é? Perfeito. Precisa de muita precisão mediúnica. Então, isso é uma questão que pode buscar. Agora, se terá, aí depende muito do que a espiritualidade vai tratar na questão. Comigo, já ocorreu, né, dessas situações de haver silêncio absoluto da espiritualidade, como ali, nem com carta, ali já na hora comentar. Né? O plano espiritual está dizendo que de fato aconteceu isso, né? Ou não. Então, já ocorreu isso. Mas essas buscas não são tantas não, viu? Pelo menos no universo que eu tenho vivido, né? Perfeito. né? Tem algumas perguntas ainda que eu quero fazer aqui para você, mas para você que chegou até aqui nesse momento no episódio, comente Portas do Amor. Para a gente saber que você chegou até aqui nesse podcast, comente Portas do Amor aqui nos comentários, que a gente vai saber que você chegou até aqui nesse momento do podcast. E se você já recebeu alguma carta, alguma mensagem através da psicografia do Orlando, não deixe de colocar aqui nos comentários, deixar o seu relato, como foi essa experiência, né? Algum trecho da carta, se você assim achar viável, né? Para elucidar, esclarecer e até mesmo para consolar mais corações, né? Porque eu...
E eu digo mais, vou colocar na descrição do vídeo a participação completa. São 2 horas e 20 de conversa. É uma conversa interessante. Vale a pena conferi-la na íntegra. Então o link vai estar aqui na descrição. Deem uma olhada lá no Recomeçar Podcast Espírita, beleza? Vale a pena ver as histórias que o Orlando conta, toda a sua experiência, a sua trajetória desde o início, a sua relação com o Chico, etc. É bastante interessante. Eu leio, às vezes, os livros ali, Jovens no Além, uns outros livros das cartas que o Chico... Somos 6. Somos 6, né? E ali até o trabalho de pesquisa, né? Muitas vezes acho que é do Elias Barbosa, né? Que Doutor também... Elias Barbosa, amigo íntimo do nosso querido Chico Amor Xavier. E acho que fica um consolo até para todos, né? Fica um exemplo. Eu acho que a mensagem, quando é do teu ente querido para você de forma direta, tira qualquer dúvida, né? Da continuidade da existência fora da matéria. Mas aquelas cartas ali com a foto da pessoa que desencarnou, o relato, os nomes, as pesquisas que é feita dos nomes, os apelidos. As circunstâncias, né, que Isso. ocorreram, né? São muito importantes porque é muito importante, à luz da doutrina espírita, a gente entender que o objetivo dessa reunião, ela é extremamente de consolo, acolhimento, né? Instrução e orientação. E não apenas criar um fenômeno, né? Um fenômeno mediúnico, para espetáculo, não. É uma reunião que é feita com muita singeleza e com o objetivo de acolher todos esses corações. Ô, Orlando, você falou sobre a equipe espiritual ali que desenvolve essa tarefa. O espírita tem muito isso de saber quem é o mentor, né? Quem é o meu mentor, quem é o espírito que acompanha. Com você, você teve essa ansiedade? Quem é o espírito amigo que te acompanha? Se é o mesmo também das tarefas? Conta um pouquinho desse bastidor da espiritualidade aí. É natural. Todos aqueles que começam a avançar, principalmente dentro da casa espírita, ela é natural, ela quer saber o nome do benfeitor, né? Que está ao lado, que está cooperando. É natural. Quem é, qual é a característica, qual a relação que existe entre eles, né? Isso é natural. Agora, isso tem que vir de forma espontânea, né? Não necessariamente. Não necessariamente. Para isso servem também as evocações. Para isso serve a orientação kardeciana. Então, não necessariamente. Como nós já vimos o Orlando fazer menção antes, ele é adepto da filosofia na qual o telefone só toca de lá para cá. Como nós já tocamos nesse assunto diversas vezes, isso vai na contramão da orientação kardecista. Se ater a essa perspectiva de uma postura passiva em relação ao que os espíritos dizem, isso vai na contramão do que nos oferece Allan Kardec. Beleza? Voltemos. Qual é a característica, qual a relação que existe entre eles, né? Isso é natural. Agora, isso tem que vir de forma espontânea, né? Isso tem que ver. Em mediunidade é necessária a espontaneidade. A questão da evocação, Kardec tratou, seria um outro tema nosso aqui, mas em outra oportunidade. Mas hoje dizer... Porque, em verdade, né, se você olhar, quem vai buscar a mensagem, a notícia do ente querido, ele está invocando, né? É natural, é a evocação. Isso é verdade, porque o pensamento ele já faz com que o espírito ele seja acionado, beleza? Mas a gente tem que compreender a evocação como um conjunto de práticas relativas a, digamos, a uma postura que é implementada.
Então, evocar não é simplesmente chamar os espíritos. A gente precisa compreender que o ato de chamar os espíritos está inserido num escopo no qual esse é um dos elementos. Como eu já comentei em outras oportunidades. Ninguém irá evocar os espíritos por evocar. Já se parte do pressuposto de que, para aquela evocação, eventualmente nós iremos desenvolver perguntas. Porque o escopo também é do estudo. Percebem? Então, não é apenas, se a gente entender aqui a proposta kardeciana a partir dos inúmeros exemplos presentes na Revista Espírita, e nós já vimos aqui que é falaciosa essa ideia de que só o Allan Kardec fazia isso, nós iremos compreender de que o chamar em si é apenas um aspecto. Chamar quem, o que falar em relação a quem foi chamado. Então há um conjunto de elementos que precisam ser verificados nessa prática, que é a prática da mediunidade. Beleza? Querido, ele vai buscar a mensagem, a notícia do ente querido, ele está invocando, né? É natural, é a invocação. Mas como Kardec tratou, é outra temática, qual o terreno que ele trabalhou, o ambiente, como ele fazia, o controle que ele fazia, é outra questão. Mas... E ele sempre indagava pro Espírito São Luís, né? Porque você vê na Revista Espírita, às vezes ele fala assim, ó, a gente tá querendo evocar tal espírito, muitas vezes o São Luís falava, não é aconselhável. Não é. Ou, sim, vai ser instrutivo. Então, mesmo para que houvesse a evocação, antes tinha no plano espiritual um trabalho do São Luís ali aconselhando ou não que ele fizesse, né? Que ele fizesse, né? E eu, agora é muito particular. Vejamos, isso daí que foi mencionado tem a ver com o que eu dizia há pouco. Então, esse trabalho aí que foi mencionado, não, era feito um trabalho, isso era no âmbito dos estudos. Então, nesse contexto, como se conta com uma boa assistência, é através dela que as coisas podem acontecer ou não. Então, a evocação de determinado espírito é viável? Sim ou não? Não. Por quais motivos? Aí é que nós temos a oportunidade de estudar o caso concreto. Percebem como é um estudo do espiritismo com os espíritos a partir de circunstâncias que a mediunidade nos favorece. Porque a nossa postura não é passiva. Nós estamos ali com a disposição de nos aprofundarmos naquele caso. Porque é do nosso interesse, do ponto de vista da instrução e para as pessoas que buscam consolo, de uma instrução que também irá consolar, como eu havia dito. No caso, esse conhecimento fará com que a pessoa ela se resigne. Suponhamos, como eu havia aqui feito menção, suponhamos que o médium não tenha condições, porque há uma incompatibilidade fluídica. O indivíduo poderá se resignar em relação àquele médium. Então, vejamos, a relação de dependência ela já é interrompida a partir desse conhecimento. Não, eu sei, eu fui informado que por mais que o meu filho queira se comunicar, por esse médium não dá. Ou qualquer outra razão impeditiva. Ou qualquer outra razão que apenas adie aquele prazo. Então, todo esse conhecimento poderá vir à tona uma vez explorado, vejamos, o instrumental de Allan Kardec, que ele nos oferece, nos permite explorar a relação com os espíritos, as comunicações dos espíritos, a fim de extrair esse conhecimento. Isso está ao nosso alcance, isso é algo que nós podemos alcançar uma vez que nós compreendamos a proposta de Allan Kardec a fim de estudar o espiritismo com os espíritos. É disso que se trata. Beleza?
fizesse, né? Que ele fizesse, né? E eu, agora é muito particular, meu, Orlando, que busca estudar, conhecer, aprender na doutrina espírita, né? Quando a gente fala de evocação, só que a gente estava tratando de um evocador que chamava Allan Kardec. Não dá para generalizar para nós, Então, pobres mortais, né? então eu não estou diminuindo, não é diminuir as pessoas, porque todo mundo tem seu valor, né? Seu potencial. Leon Denis, né? Continuou, enfim. Eu faço essa colocação. Agora, concluindo, eu voltando. Beleza. Aí ele vai retomar a história de como ele conheceu o espírito que o orienta, etc. Até aqui a gente viu, mais uma vez, a falácia de que só Allan Kardec, porque, enfim, era o codificador, etc. e tal. Nós já vimos isso aqui muitas vezes. Como isto é falso, graças a Deus nós temos acesso à Revista Espírita, que nos mostra os espíritas praticando as evocações em todos os lugares. Então, isso de que só o Allan Kardec, porque missionário e tal, isto é uma falácia. Falácia essa que acaba sendo repassada muitas vezes de forma indireta. Como? Ocultando trechos da Revista Espírita. Nós vimos aqui a fala do Arthur naquele artigo de julho de 67, Curta Excursão Espírita. Ali nós vimos que o Kardec ele se encontra muito satisfeito porque via na prática os espíritas evocando os seus amigos, os seus parentes desencarnados. E aí ele vai dizer: esses espíritas encontram no espiritismo prático aquilo que de fato fala ao coração. Na fala do Arthur, nós vimos aqui, ele omite esse aspecto muito importante, porque para reforçar a ideia de que só o Allan Kardec evocava os espíritos. E isto é falso. Isto é muito falso. Beleza? Então é isso. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Até uma próxima. Valeu!